Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre o artigo do abscesso hepático amebiano. O grupo é o de Ana Beatriz Souza, Beatriz Servinho, eu, Beatriz Milton, Deise da Ana Alves. Bom, antes de tudo, vamos entender um pouco do que se trata o abscesso hepático amebiano. Bom, ele é um cisto cheio de pus que se desenvolve dentro do fígado após uma grave infecção parasitária causada pelo protozoário Entamoeba histolítica. Ela se desenvolve quando o parasita que causa desinteria penetra nas paredes do trato digestivo e migra para o fígado a partir da corrente sanguínea. Essa infecção, ela pode causar vários sintomas desconfortáveis, incluindo febre alta, calafrios, fadiga e dor abdominal. O protozoário Entamoeba histolítica possui uma distribuição mundial, predominando em regiões onde as condições socioeconômicas e higiênico-sanitárias são precárias, sendo a terceira causa de morte por doença parasitária. O protozoário ele é encontrado em todo o mundo e transmitido de um hospedeiro para o outro, por meio do contato com as fezes infectadas. Na maioria dos casos, a infecção é causada pela ingestão de alimentos ou água contaminados. Qualquer pessoa de qualquer idade pode desenvolver o abscesso hepático, embora seja mais raro em crianças e mais comum em adultos e nos doentes imunocomprometidos. Um abscesso hepático amebiano ele pode se desenvolver após uma semana da infecção inicial, sendo que com o agravamento da dor abdominal e febre são os sintomas mais comuns, e embora também muitos pacientes apresentem problemas gastrointestinais, como a diarreia, vômitos, dor nas articulações e também fadiga. E é bom a gente frisar que quando a infecção ela não é tratada, pode se espalhar do fígado para outros órgãos vitais, como os pulmões e também o coração. Geralmente, pode diagnosticar um abscesso hepático amebiano analisando as amostras de sangue e fazendo exames de imagem do abdômen, como o TC e RM, que é a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. E quanto aos exames laboratoriais, as hemoculturas que retornam positivas para histolíticas são sinais claros de que a infecção está presente. Quanto ao tratamento, ele pode ser feito com um ciclo de 10 dias de medicamentos como metronidazol e amebicida luminal. Pronto. Entrando aqui no caso clínico, dado no artigo, tá bom? É uma criança do sexo masculino, 9 anos de idade, raça branca, natural e residente desde sempre em Portugal, com história de ingestão de água não canalizada e contato com cães. A partir disso, do contato com cães, da ingestão de água não canalizada e do contato, a gente já tem uma ideia que pode ter ocorrido alguma parasitose, tá? Em aparente estado de saúde do internato, a altura em que se inicia quadro clínico de febre alta e dor abdominal. Foi observado em ambulatório medicado com azitromicina, tendo sido posteriormente internado por agravamento progressivo da sintomatologia e do estado geral. Então, a gente pode dizer que não certo, mas possivelmente essa piora esse agravamento do caso do paciente foi dado justamente pelo uso da azitromicina, porque assim, a azitromicina é um antibiótico e o seu uso de forma inadequada pode levar a uma piora do caso e também pode levar a uma resistência bacteriana. Então, a gente pode dizer que o erro foi não ter sido usado, porque não sabia exatamente o que é que o paciente tinha. O exame objetivo destacava-se febre alta com calafrio, hepatomegalia de 4 centímetros e dor à palpação do hipocondrio sem defesa ou reação peritoneal. Não pode voltar, né, Bia? O hipocondrio direito, ele fica assim, acima da cintura, abaixo do tórax, na região das costelas, e é a região que está do fígado e a vesícula biliar. Ao exame objetivo, analiticamente, a citose a 18
18.270 leucócitos por microlitro, com neutrofilia a 75%, pesada a 25 miligramas por dl-litro, ALT de 34 unidades por litro e a AST de 20 unidades por litro. Então, esse caso da leucocitose com neutrofilia, ela é quadro de infecções virais, bacterianas, parasitárias ou até fúngicas, tá? O valor de referência dos leucócitos. Então, pelos exames, a gente pode ver que realmente ele está com uma infecção, mas a gente ainda não sabe qual a origem, né? E pelo nível elevado da leucocitose e da neutrofilia, que está 5%. A PCR elevada é a proteína C reativa. Ela é uma proteína que é produzida pelo fígado, que vai aumentar em processos infeccionatórios, e o seu valor de referência é de 0,3 miligramas por dl-litro. Então, tá assim, tá muito elevada a ativa. A gente já imagina que pode realmente estar acontecendo. A gente se confirma, na verdade, que é um processo infeccioso. Mas, assim, não necessariamente por ela ser produzida no fígado, que a a sua então é realmente, mas a sua presença, a sua alta produção é corrente de uma questão em qualquer outra parte do corpo, tá? O CT e o AT, o AST, o que a gente chama de O, e o T de TG, né, que quando a gente muito em exames sanguíneos, em laboratórios, o AT, o aspartato na transferase, e o ALT é a alanina aminotransferase. São enzimas presentes nas células dos fígados, os hepatócritos, que elas vão ser liberadas em consequência de uma lesão hepática. E os valores encontrados, nesse caso, foram normais. Então, assim, a gente realmente está tendo uma inflamação nesse fígado, no fígado desse paciente. A ecografia, a entrada, evidenciou lesão ocupando espaço com 5,6 por 5,2 centímetros nos segmentos 6 e 7 do lobo direito. É hepático, compatível com o abscesso. A TC abdominal confirmou a existência de uma massa sugestiva de lesão inflamatória infecciosa, circunscrita na figura 1. Pode passar o slide. Aí a gente pode ver aqui que essa foi a tomografia realizada no primeiro dia, que foi 9 dias após a sintomatologia, né, que ele começou a apresentar a sintomatologia. E a gente pode aqui na imagem a lesão, que é bem grande, né, está ocupando um espaço grande e tem de tamanho 50 por 42. Pronto. Dando continuidade ao caso, houve a suspeita, né, da infecção do fígado do paciente, no contexto da perfuração apenicular, o que levou à instituição de terapêutica, né? Foi feita a administração de 3 medicamentos, 2 antibióticos e o metronidazol. Foi o cetrefexone e a gentamicina, que é utilizado é um medicamento de ação rápida. Foi feito a hemocultura, coprocultura e urocultura, que revelaram-se negativas, então, para poder descartar uma infecção bacteriana, tanto no trato urinário quanto no intestino, assim como a sorologia para equinococos granulosos e vírus Epstein-Barr. A reação de Dow também foi negativa, que é para febre tifoide. A sorologia positiva para entamoeba histolística e o exame parasitológico das fezes frescas com abundantes quistos permitiram o diagnóstico etiológico. Então, no caso, a sorologia ela é importante para diferenciar o abscesso hepático piogênico do amebiano e também para detectar antígenos ou anticorpos contra o parasita. E no caso do diagnóstico diferencial seria do exame parasitológico, onde vai ser possível, né, diagnosticar esses quistos. Após a administração desses 3 medicamentos que foi citado, houve uma evolução, foi assistida uma evolução clínica favorável do paciente, com a normalização dos parâmetros laboratoriais e a regressão progressiva dos achados imagiológicos, que eu vou mostrar no final do caso. Então, essa criança, ela deu entrada no hospital com relato de febre e com ingestão de água contaminada. Então, foi feita a administração de um antibiótico, porém não foi um antibiótico correto, que acabou agravando um pouco o caso do paciente. Então, após ter sido feito todos os exames já citados,
conseguiu, né, encontrar a patologia e, por fim, conseguir fazer a medicação correta. Então, a gente consegue visualizar isso tanto no histórico do paciente quanto na imagem, no que foi feito referente à lesão do fígado dele. Então, ele foi medicado, né, com metronidazol, como eu havia dito, que ele é um medicamento específico para amebíase, e após 15 dias foi feito também a medicação com paramomicina. Apesar do metronidazol ele ser específico para a doença, ele não consegue sozinho erradicar todos os quistos. Então, por isso que é feito esse complemento. Após finalizar a terapêutica com esses 2 medicamentos, foi repetir o exame parasitológico de fezes, e ele deu negativo, confirmou a cura da infecção. E aí, dada o histórico de ingestão de água de furo, foi pedido um exame de água que evidenciou os quistos da Giardia lamblia, inviáveis e muitos coliformes fecais. Manteve-se o segmento da consulta infecciológica pediátrica, permanecendo assintomático com pequena lesão hepática residual de dimensão progressivamente menores, o que mais uma vez comprova a eficácia dos medicamentos corretos que foi passado. Pode passar o slide. Pronto. Aqui a gente tem 3 imagens, essas 2 primeiras elas são iguais. No caso, foi o fígado do paciente, a lesão do paciente, quando ele deu entrada no hospital. E a segunda foto já é 15 dias após ter iniciado a terapêutica com metronidazol. Então, a gente consegue verificar que realmente o paciente ele teve uma melhora no caso, pelas imagens, porque a lesão dele ela conseguiu diminuir bastante. Bom, explicando de uma forma mais discursiva, no caso clínico descrito, a criança aparentemente está saudável em um país que não é endêmico e sem apresentar quadros de diarreia. Os sintomas que foram apresentados são febre com calafrio e dor abdominal há 9 dias e evoluindo ao decorrer dos dias. O exame de imagem sugere massa inflamatória hepática e o diagnóstico provável é de um abscesso piogênico secundário à apendicite. Porém, não existem sinais de abdômen agudo, que é uma dor abdominal geralmente grave, fazendo com que, se fosse necessária, uma observação do caso e feita a aspiração do material da lesão para ser investigado. Devido ao contato com cães e à ingestão de água de furo artesiano, foram pesquisadas outras etiologias, com os anticorpos de entamoeba histolítica elevados e o exame de fezes com grande quantidade de quistos desse parasita, fez com que se chegasse ao diagnóstico definitivo de abscesso hepático amebiano, que é uma infecção do fígado causada por protozoários. Com o diagnóstico inicial de abscesso piogênico, a terapêutica incluía o metronidazol, que também é utilizado para abscesso amebiano, ou seja, este fármaco levou a uma melhora clínica mais rápida. Pode passar. Não passa, não. Então, gente, na verdade, complementando um pouco o que Beatriz falou, a gente tem agora sobre o tratamento, certo? É importante a gente frisar que ele foi baseado em uma terapia empírica, certo? Que o uso inicial, na verdade, é de antimicrobianos, que são antimicrobianos usados como agentes mais prováveis dessa infecção. Então, a gente chama esse processo de terapia empírica, certo? Para o tratamento, na verdade, do abscesso hepático amebiano, eles foram usados alguns remédios, como o nitramizadol, tinizadol e o metronidazol, certo? Vale ressaltar um ponto muito importante que foi abordado no artigo, é que até o momento, o protozoário ele não tinha demonstrado resistência, certo? A nenhum desses medicamentos, o que tornou esse processo um pouco mais acelerado, que foi como as meninas mostraram no diagnóstico, que a gente pôde ver a cada 15 dias uma melhora bem considerável, né, no quadro do paciente. Temos também que a paramiocina, ela não deve ser administrada simultaneamente, no caso, junto com os outros medicamentos, certo? Principalmente o metronidazol, uma vez que ela pode incluir um quadro de diarreia, certo? Ela pode intensificar alguns sintomas no paciente, então ela tem que ser usada de forma isolada para que esse tratamento ele também consiga ser eficaz, certo? Além disso, nós temos também que a terapêutica, ela geralmente é eficaz em alguns casos somente, que ela não consegue ser eficaz, mas isso é por motivos de
o paciente às vezes apresentar falta de vitamina em algumas questões, ou até questões de outros pontos da saúde dele que não estão favoráveis. E aí acaba rejeitando realmente esses medicamentos, o que não acontece com frequência, certo? Nós temos em relação à importância epidemiológica, que é muito importante falar, que na verdade, no artigo em si, ele abordou, né, que é uma coisa muito comum em diversos países e que atinge centenas de milhões de pessoas anualmente. É uma coisa que é progressiva, no caso, que é contínua, certo? Ele é considerado um grande problema de saúde pública, uma vez que não conseguiu ainda ser administrado de uma melhor forma para ter esse combate total, certo? E ele acaba atingindo uma frequência de 10% da população mundial, para vocês terem noção que é algo bem grande mesmo, atinge várias pessoas. E a maioria, ela acaba atingindo formas invasivas, certo? Nós temos também que ele está presente mais em condições de baixa renda, por exemplo, a questão socioeconômica é muito persistente nessa questão da importância epidemiológica, porque é observada bastante em países de áreas tropicais e subtropicais. E aí a gente pode ter, o que a gente pode frisar em relação a isso? Países que são subdesenvolvidos, eles não apresentam saneamento básico bom, certo? Nem todo mundo acaba tendo esse acesso para ter contato até com informação persistente sobre a doença, então isso acaba sendo um agravamento e acaba tornando essa questão, né, um grande problema de saúde pública, certo? Nós temos também que ela é diagnosticada frequentemente, principalmente quando tem o contato de imigrantes e viajantes para países, né? Essa questão da travessia é muito persistente também na questão de infecção. E vale frisar, como as meninas já citaram, muitas pessoas elas apresentam sim os sintomas, mas a grande maioria ela é assintomática, certo? É algo que vem surgindo depois, junto com essas causas que são persistentes. E, por fim, ressaltando a questão epidemiológica, a gente tem que pensar pelo fato de como a gente pode eliminar esse problema, entendeu? Então, principalmente a questão do saneamento básico, ressaltando mais uma vez, questão socioeconômica e questão de clima também. Países tropicais e subtropicais são bastante atingidos por isso. E é isso, gente. Obrigada. Aqui a gente tem as referências que a gente usou para contemplar o nosso trabalho, né? Principalmente o artigo, que foi a base de tudo, e alguns outros sites que a gente pegou informações para realmente se aprofundar mais no assunto. É isso, obrigada.